Em mais de 3.000 missões, mais de 4.000 mísseis foram disparados contra ele. Nenhum o tocou. Quando o inimigo apertava o gatilho, o céu já estava vazio. Como um avião projetado em 1958, com réguas e papel, conseguiu ser mais rápido do que qualquer caça que voa hoje. E por que ele continua, mesmo aposentado, sendo a coisa mais rápida que um ser humano já pilotou? Eles o chamavam de Pássaro Negro, mas para a inteligência soviética, ele tinha um nome só: o Intocável. A história do Blackbird começa no dia 1º de maio de 1960. Sobre os céus de Sverdlovsk, na União Soviética, um U-2, o avião espião mais avançado da Força Aérea Americana, voa a 21.000 metros, uma altitude que, em teoria, nenhum míssil soviético deveria alcançar. Mas alcançou. Um SA-2 explode próximo à cauda. O piloto, Francis Gary Powers, se ejeta, é capturado e o mundo descobre que os Estados Unidos espionavam Moscou. O incidente foi um terremoto diplomático e em Burbank, na Califórnia, dentro de um galpão discreto da Lockheed, conhecido como Skunk Works, um homem entendia uma coisa antes de todo mundo: a era do U-2 estava acabando. Era preciso construir algo que voasse mais alto, mais rápido e que fosse simplesmente impossível de derrubar. Esse homem se chamava Clarence Kelly Johnson, e o que ele estava prestes a desenhar mudaria para sempre o significado da palavra velocidade. Kelly Johnson não queria um avião melhor, ele queria um avião que ainda não existia. A meta era brutal: voar a Mach 3.2, 3 vezes a velocidade do som, a 25.000 metros de altitude, de forma sustentada, por horas, em qualquer canto do planeta. Nessa velocidade, o atrito com o ar transforma o avião em um forno. A fuselagem chega a 300 graus Celsius. O alumínio, material de toda a aviação, simplesmente derrete. Era preciso construir o avião inteiro com titânio, um metal raro, caro, e que naquele momento existia em quantidade industrial em apenas um lugar do mundo: a União Soviética. A CIA então criou empresas de fachada para comprar titânio dos próprios soviéticos, sem que eles soubessem que aquele material seria usado para espioná-los. Um dos maiores trolls da Guerra Fria nasceu antes mesmo do primeiro parafuso ser apertado. Mas o titânio era apenas o começo. Em alta velocidade, a fuselagem dilatava tanto que o avião era construído deliberadamente solto. No solo, com tudo frio, ele vazava combustível pelas juntas. Poças se formavam embaixo dele na pista. Só ao atingir velocidade de cruzeiro, com o calor expandindo cada placa de titânio, é que o Blackbird se tornava de fato hermeticamente fechado. O combustível, aliás, era outro problema. Nenhum querosene comum suportava as temperaturas de operação. A Pratt Whitney, em parceria com a Shell, desenvolveu um combustível exclusivo, o JP-7, tão estável que você pode jogar um fósforo aceso em uma poça dele sem que nada aconteça. Para acender o JP-7 nos motores, era necessário injetar um composto químico chamado de TEB, ou trietilborano, que pegava fogo no contato com o ar. Cada partida do Blackbird era literalmente uma pequena explosão controlada. Os motores J-58 da Pratt Whitney eram outra façanha. Acima de Mach 2, eles funcionavam em um modo híbrido, parte turbojato, parte estator-reator. Em velocidade máxima, 80% do empuxo vinha não da turbina, mas do próprio ar comprimido pela aerodinâmica do duto de admissão. Em outras palavras, quanto mais rápido o Blackbird voava, mais eficiente ele se tornava. Era um motor que não tinha um teto técnico definido. Os pilotos sabiam até onde os manuais permitiam ir, mas quase ninguém sabe com precisão até onde ele realmente conseguia chegar. Em 1986,
Sobre o Mediterrâneo, o Major Brian Chu cumpria uma missão de reconhecimento sobre a Líbia. Dias depois dos ataques americanos a Trípoli, mísseis terra-ar SA-5 começaram a ser disparados em sua direção. A resposta de Chu foi a única que o manual oferecia para um Blackbird sob ameaça: acelerar. O SR-71 não fugia de mísseis fazendo curvas. Fugia simplesmente sendo mais rápido do que eles. Naquele dia, sobre o Mediterrâneo, Chu ultrapassou o Mach 3.5, uma velocidade que oficialmente o avião não deveria ser capaz de atingir. Em mais de 3 décadas de operação, mais de 4.000 mísseis foram disparados contra Blackbirds em missão. Nenhum jamais acertou. E há talvez a história mais célebre de todas, a do Speed Check. Em pleno voo sobre o sudoeste americano, um piloto de Cessna pede ao controle de tráfego aéreo a leitura de sua velocidade no solo: 120 nós. Em seguida, um caça F-18 da Marinha pergunta a mesma coisa: 620 nós, orgulhoso. Foi quando do outro lado do rádio, uma voz calma, a do oficial de sistemas de um SR-71, pediu também a leitura de sua velocidade. A resposta veio em silêncio respeitoso do controlador: 1942 nós. Mas se o SR-71 era tão superior, por que foi aposentado em 1990? A resposta, e ao mesmo tempo simples e amarga, não foi o avião que ficou obsoleto, foi a missão. Os satélites de reconhecimento, ao final dos anos 80, já cobriam continentes inteiros sem risco humano, e o custo de operação do Blackbird era astronômico. Cada hora de voo exigia uma logística de aviões-tanque KC-135Q, equipes especializadas e infraestrutura espalhada em 3 continentes. A Força Aérea decidiu, por questões orçamentárias, que era o fim. A NASA ainda manteve 2 exemplares em operação até 1999 para pesquisas aerodinâmicas. Mas o Blackbird, como ferramenta de espionagem estratégica, voou seu último voo em 9 de outubro de 1999. 32 exemplares foram construídos, 12 foram perdidos em acidentes, nenhum jamais em ação inimiga. Hoje o que resta deles está em museus. Com o Blackbird, ficou a lição de que quando a engenharia humana se recusa a aceitar limites, o céu deixa de ser o teto e se torna simplesmente um território. Se essa história te marcou, deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo que ama a aviação. Aqui é o canal Lendas da Aviação e enquanto houver céu, haverá histórias para contar. Nos vemos no próximo voo. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're arriving at our destination shortly.